Salve, galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos. Fique até o final desse vídeo porque é um vídeo repleto de alegria, de sorriso no rosto, porque o Botafogo venceu mais um jogo no Campeonato Brasileiro 2023. E não foi qualquer jogo não, tá? Palmeiras e Botafogo. Até então, o confronto do líder contra o vice-líder. E o Botafogo se impôs dentro da casa dos caras e venceu por 1-0. E digo mais, foi um jogo equilibrado, um jogo que poderia ter sido um empate, mas também poderia ter sido 2-0 para o Botafogo. Ah, mas teve o pênalti do Rafael Veiga que ele perdeu. O Vitor Sá antes poderia já ter feito 2-0 com aquele gol que estava na cara do Everton e ele chutou para fora. O Danilo Barbosa, antes do Vitor Sá, também perdeu um gol de dentro da grande área. Né? O Palmeiras abusou dos cruzamentos na grande área e o Botafogo conseguiu neutralizar a grande maioria deles. Teve até um gol lá anulado do Gustavo Gomes, bem anulado, diga-se de passagem, porque estava impedido. E o Palmeiras tentou mais de 40 cruzamentos dentro da grande área, mas nenhuma jogada pelo chão, nenhuma jogada por dentro, nenhuma jogada individual. O Dudu não apareceu, o Rony não apareceu, o Arthur também não. O sistema defensivo do Botafogo deu aula. Adrielson e Vitor Cuesta, mais um jogo em que eles passam zerados. Lucas Perry também, muito bem. Mais um jogo que o Botafogo não toma gol. A melhor defesa do campeonato, mais um jogo que ela passa zerada. E eu vou falar muito sobre esse jogo aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Estamos quase batendo 32 mil inscritos. Meu muito obrigado a quem está todos os dias aqui acompanhando o nosso trabalho, beleza? Bom, se eu falasse para vocês que eu esperava uma vitória do Botafogo, eu estaria mentindo. Mas é claro que você não assiste um jogo esperando que vá perder, claro que não. Eu assisti confiante. Depois que o jogo rolou, eu falei, não, vambora que a gente vai ganhar. Mas, racionalmente falando, eu tava pensando assim, poxa, se a gente conseguir um empate é um bom resultado. Porque eu acho que o Botafogo consegue manter ali a mesma distância pro Palmeiras, etc. O Palmeiras é um time que quase não perde em casa, o empate é um bom resultado. Eu acho que a maioria da torcida do Botafogo tava com esse pensamento também, né? Que o empate era um bom resultado. Mas o Botafogo começou a jogar, começou a tocar bola, se defendendo muito bem, e assustando às vezes o Palmeiras. Ao longo do jogo eu fui percebendo, gente, dá pra ganhar, o jogo tá propício pro Botafogo fazer um golzinho aí. E aí entra, mais uma vez, o melhor atacante do futebol brasileiro no momento, Tiquinho Soares. É impressionante o que Tiquinho Soares joga de futebol, meus amigos. É impressionante. A gente precisa falar, mesmo que seja óbvio, a gente precisa enaltecer o que faz Tiquinho Soares em 2023 no Botafogo. Não só em 2023, porque ele chegou na metade do ano passado e já tinha começado a jogar muito no final do ano passado. Só que o Botafogo ainda não era líder, o Botafogo ainda não estava lá em cima na tabela, então todo mundo que não era Botafogo não estava olhando muito para o Tiquinho. Agora, com essa campanha que o Botafogo está fazendo, todo mundo está começando a perceber quem é Tiquinho Soares. Quem não acompanha futebol europeu deve estar surpreso, mas quem acompanha sabe que ele jogava muito no Porto, sabe que ele fez uma boa passagem no Olympiacos da Grécia, então tem história. 32 anos, é o primeiro clube gigante que ele joga aqui no Brasil, é o Botafogo, e ele escolheu fazer história no Brasil no Botafogo. Ele tinha proposta da Arábia Saudita, estava no Olympiacos, tinha proposta da Arábia Saudita, mas não. Preferiu vir para o Brasil, preferiu vir para o Botafogo fazer a sua história aqui. E a gente tem que enaltecer isso. E o Tiquinho Soares vem fazendo, sim, história. E espero que no final do ano ele consiga finalizar essa bonita história que ele está caminhando com título. Né? Os jogadores entram para a história dos clubes ganhando títulos. E falta isso, porque futebol não falta. Futebol não falta de jeito nenhum. Ele mostra, jogo após jogo, que futebol é algo que ele domina e domina bastante. Ele pega uma bola rebatida da zaga, e ele finge que vai dar o chute de direita, dá o come no Zé Rafael, que fica sem pai, sem mãe, sem avó, sem avô, sem tio, sem primo, sem padrinho, sem tudo. Ele dá um come no Zé Rafael e de canhota chuta no canto do goleiro Everton, sem chances para o goleiro do Palmeiras. A partir desse momento, o Palmeiras naturalmente vem para frente, o Botafogo consegue sustentar, e aí o Palmeiras
veio na sua principal arma, bolas cruzadas na área. Chegou até a ser chato de tanto que o Palmeiras cruzou bola na área do Botafogo hoje. E o Adrielson, Vitor Cuesta, o Tiquinho Soares ajudando lá atrás, todo mundo tirando tudo de cabeça. No segundo tempo, o Luiz Castro muda o time. Coloca o Matias Segovia, mais uma vez. O moleque que é rápido, velocidade, intensidade, habilidade e inteligência. E ele é um jogador que, no segundo tempo, vem entrando muito bem, e eu já venho falando isso com vocês aqui. Ele saca o Júnior Santos, coloca o Segovinha, e o Botafogo começa a ser muito mais perigoso, né? Muito mais perigoso. E ele coloca o Danilo Barbosa no lugar do Tietê por conta do cartão amarelo. O Tietê já tinha tomado o cartão amarelo, então, com medo de ser expulso, ele coloca o Danilo Barbosa. Então, o Botafogo começa a tentar controlar um pouco mais o jogo. E o início do segundo tempo, o Botafogo sofre menos do que no primeiro. Fruto das substituições do Luiz Castro. E o Segovinha coloca o Eduardo em condições. O Eduardo deu a bola para o Vitor Sá na cara do Everton. Ali era 2-0, acabou o jogo. E aí ele perdeu o gol, o Vitor Sá, infelizmente. Antes disso, ainda tinha tido uma chance do Danilo Barbosa, uma jogada pela esquerda, o passe para trás, o Danilo Barbosa chutou de canhota, um lance que, se cai no pé do Eduardo ou cai no pé do Tiquinho Soares, era gol praticamente. Mas caiu no pé do volante, né, do Danilo Barbosa, e aí ele acabou errando a finalização. E aí, o Botafogo faz mais algumas substituições, o Vitor Sá dá lugar ao Luiz Henrique, e depois o Rafael, que eu preciso dizer, o Rafael hoje fez a sua melhor partida com a camisa do Botafogo, lateral direito o Rafael. É impressionante o que jogou bola hoje o Rafael. É esse Rafael que a gente quer ver. É esse Rafael que, quando foi contratado, animou a torcida do Botafogo. É esse Rafael que é o que foi para o Manchester United. É esse Rafael que jogou no Lyon. E ele fez uma grande partida. Grande partida. Né? Saiu, depois que estava cansado, pediu substituição. E aí, infelizmente, vem o lado ruim da partida de hoje. O de Plácido entrou mal. E não mal só pelo pênalti. Entrou inseguro, não sei se por ter entrado no meio da partida ainda um pouco frio, nervoso. Ele não foi bem e ainda fez um pênalti infantil no Flaco Lopes. Empurrou o jogador. Jogadores do Botafogo, as câmeras flagraram, né? Os jogadores do Botafogo muito chateados com o de Plácido, com o erro dele. Mas é isso, futebol, você erra, você acerta, é torcer para o de Plácido conseguir se recuperar, né? Graças a Deus, o pênalti do Rafael Veiga foi para fora. Me surpreendeu também a maneira que o Veiga bateu, porque o Veiga é um dos melhores cobradores de pênaltis do futebol brasileiro, e ele bateu muito mal, bateu diferente da maneira que ele costuma bater. Encheu o pé, pegou a bola de maneira diferente, errada, né? E chutou para fora. E nesse momento, eu começo a pensar o seguinte, gente, não é possível. Além do time estar jogando muito bem, do time estar encaixado, tem um lapso, um deslize, pênalti para os caras. E a gente pega o Rafael Veiga, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro também. Um dos melhores meias que a gente tem na atualidade aqui no nosso futebol. Seleção brasileira. E o Rafael Veiga bate o pênalti daquele jeito, não é possível. É sorte também de campeão. Então, além da técnica, além do time estar encaixado, além da parte mental, além de tudo que o Botafogo vem construindo nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem uma pitadinha de sorte, que foi esse pênalti do Veiga para fora. Então, isso faz a gente acreditar que pode sim brigar pelo título do campeonato. Se o torcedor do Botafogo estava desconfiado de que esse time teria ou não fôlego para ir até o final disputando o título, hoje ele teve a certeza que tem fôlego para ir até o final. Se vai ser campeão, não sabemos. Mas disputar o título o Botafogo vai. Vai disputar com o próprio Palmeiras, vai disputar com o Flamengo, vai disputar com o Atlético Mineiro, o Grêmio também, que vem fazendo uma boa campanha correndo por fora. Tem o Fluminense também, que tem apesar da oscilação, o Fluminense também é um time que tem condições de brigar lá em cima, mas ninguém está fazendo nada perto do que o Botafogo está fazendo nesse campeonato. O Botafogo dispara na liderança, 30 pontos em 12 jogos. 12 jogos, 10 vitórias e 2 derrotas. Dessas 10 vitórias, o Botafogo venceu o Palmeiras fora de casa, o Botafogo venceu
O Flamengo fora de casa, jogando no Maracanã, 90% da torcida deles, 10% para a torcida do Botafogo, o Botafogo jogando de visitante. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro jogando em casa, e o Botafogo com o time misto, time quase reserva, e o Atlético com o time titular. O Botafogo venceu por 2-0. O Botafogo venceu o Fluminense por 1-0 jogando em casa, no Newton Santos. Na época que o Fluminense tinha acabado de golear o River Plate, estava no seu melhor futebol, o Fluminense. Não estava embaixo, não. Estava lá no alto. E o Botafogo venceu o Fluminense. Então, o que o Botafogo precisa provar mais? Mais nada. Precisa continuar o que está fazendo. Essa é a missão. Continuar do jeito que está. É claro que é muito difícil você ter 38 rodadas com 83% de aproveitamento. Hoje o que o Botafogo tem é isso. 83% de aproveitamento. É muito difícil. Mas o Botafogo, para ser campeão, não precisa continuar com 83% de aproveitamento. Para ser campeão, e aí entra a parte matemática aqui nesse momento, fazendo as contas, daqui, da 13ª rodada até a 38ª, que é o que resta, se o Botafogo tiver um aproveitamento de 60%, daqui até o final, o Botafogo já alcança uma pontuação para título. E desde o ano passado, quando o Tiquinho Soares chegou, quando o Eduardo chegou, quando o Marçal chegou, quando o Botafogo contratou diversos jogadores na segunda janela, quando o Adrielson chegou, quando o Lucas Perry chegou, quando o Botafogo montou esse time de fato, desde o meio do ano passado, o Botafogo tem um aproveitamento de mais de 70%. Então é continuar fazendo o que vem fazendo desde o meio do ano passado. Se o Botafogo conseguir, o Botafogo vai disputar o título. Isso é uma realidade. Eu trouxe números, eu trouxe fatos, eu não trouxe suposições, eu não trouxe números inventados. Pesquisa. E é por isso que eu acredito muito nesse time, acredito muito nesse elenco, e eu aproveito esse último momento aqui, eu não sei se ele vai me ouvir, eu não sei realmente se esse vídeo vai chegar nele, mas se de alguma forma eu pudesse pedir que Deus tocasse no coração do Luiz Castro para ele resolver ficar no Botafogo, eu acho que seria muito importante para a gente caminhar juntos atrás desse título. Eu acho que o Botafogo merece, a sua torcida merece, depois de tanto tempo, comemorar algo grande. E com o Luiz Castro no comando, isso tudo vai se tornar mais fácil. Eu aproveito para pedir desculpas se teve algum dia que eu critiquei o Luiz Castro. Porque o torcedor é muito passional e às vezes imediatista. É uma cultura brasileira que a gente tem por anos e anos de culpar primeiro sempre o treinador. E nessa fila do perdão ao Luiz Castro, eu me incluo. E eu torço muito hoje para que Deus toque no coração dele para que ele fique no Botafogo. E a gente comemore lá em dezembro esse título brasileiro juntos. Um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.